começando aqui no escuro, no blackout. Queria agradecer a presença do Lázaro aqui, de vir nos atender aqui. A luz chegou bem na hora. E é isso, a gente vai começar um bate-papo aqui. Primeiro eu queria que o Lázaro se apresentasse aqui para vocês, depois a gente abre aí para um bate-papo com vocês. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou pedir só uma coisa a vocês. Por que a gente não junta mais? Senão eu não vou conseguir olhar pra cara de todo mundo, sabe? Então, vem um pouquinho mais pra gente poder. Ô, Patrick! Senão eu vou me sentir ignorando alguém. Óbvio. Tá bacana, né? Ah, beleza. Tem a turma lá de cima. Essa minha também, pro lado de lá. Bem doido no meio da rua também. Ó, Só os maloqueiros, só vou repetir pra quem não me conhece, meu nome é Lázaro, eu sou ator. Agora eu me considero diretor também. Eu dirijo um programa de televisão chamado Espelho. Quem não viu, veja, passa um canal por assinatura. Quem não puder ver, vai no blog, tem um blog chamado Programa Espelho, @blogspot.com, tem trechos do programa. É um programa que foi baseado numa peça de teatro daqui de Salvador chamada Cabaré da Raça, com um bando de teatro local, acabou virando programa de TV. É isso, tá bom? Querem saber mais alguma coisa de mim? Não. Morador do bairro do Garcia, hoje em dia moro no Rio de Janeiro. Nasci na maternidade de Santa Isabel. O que mais? Hoje tenho 31 anos. Tá bom, né? E dizem que eu sou ator. Esqueci esse detalhe. Ô, Fabrício, dá para abrir o foco desse negócio aí? Tá duro aqui na nossa cara. Bom, é isso. Só tem contra-luz. É cena de fantasma. Bom, gente, alguém tem alguma sugestão aí para conversar aqui com o Lázaro? Ah, cadê? Bora, pessoal. Bom, então eu vou começar aqui. Pode começar? Bom, a gente. Tem algo? Fala aí. Não, pode começar, Lidão. Obrigado. Aqui, ali, cara. Bom, a gente conversou aqui essa. Começa Peraí, aí. desculpa, eu vou ter que fazer uma pergunta antes, só para saber com quem eu estou conversando. Porque eu queria saber mais ou menos qual foi o motivo de vocês procurarem essa oficina. E de onde vocês vieram? Já tem experiência anterior com cinema? Todo mundo já faz comunicação, teatro, essas coisas? Não. Alguém me explica aí quem é a turma, por favor. Lucas, explica a turma. Quem vai explicar a turma aí? Porque cada um vem de um canto. Cada um vem de um canto e cada um tem uma experiência de vida diferente. Por exemplo, eu já trabalho um pouco com áudio e vídeo, mas tem pessoas aqui que nunca trabalhou com isso. Todos aqui são atores também. Todos aqui que é músico também. Então foi uma junção de muitas coisas para acontecer. Várias experiências diferentes para incluir no núcleo. Mas tem alguém fora da área de comunicação e da... Tem. Eu sou músico e já participei toda a força dos meus maridos tocando contrabaixo. Certo. Eu nunca fiz nada relacionado à área, só que aí eu vou fazer comunicação. E aí, tô dentro do contexto e resolvi entrar. Bom, de qualquer forma, assim, a ideia de todo mundo, a gente teve 225 alunos que se inscreveram. Desses 225, a gente selecionou pessoas que têm pouca experiência no audiovisual ou que, quando têm experiência no audiovisual, estão ligados de alguma forma com o desenvolvimento social. A história aqui que a gente está tentando dar acesso a pessoas que normalmente não têm acesso. Então, de certa forma, mesmo os que já têm alguma experiência, estão com um pezinho nessa questão de como fazer um cinema social, um cinema onde a gente está dando voz para quem normalmente não dá. Então, eles apresentaram, cada um dos alunos apresentaram uma ideia de filme. Então, a gente teve várias ideias muito interessantes, dos quais eles próprios elegeram 3 que foram desenvolvidas. E assim, durante todo o processo, eles foram tomando as decisões. A gente ia sempre apoiando ou então, né, confrontando e dando caminhos, mas de qualquer forma, o que você vai ver hoje aqui é resultado, né, do processo coletivo. A gente trabalha sempre com essa questão do coletivo e a gente sempre tenta buscar e misturar pessoas
uma diversidade, não só uma coisa, um foco, né? A gente tenta abrir, mas o que une realmente aqui é essa questão social, onde a gente tenta dar a palavra para quem normalmente não tem espaço. Lázaro, eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação à carta, que lá no núcleo da Eletrocooperativa Pelourinho estava sendo vinculada. Que Núcleo da Cooperativa. Cooperativa? Isso, tem em São Paulo também. Certo. Que estava vinculando sobre o bairro que você residia, acho que você foi em Engenho Velho, uma coisa assim, que você falava sobre a violência que você se surpreendeu quando você voltou a esse local. E essa carta estava sendo vinculada para governantes, professores e tudo mais que quisessem participar e também tá podendo observar do outro ponto de vista o que acontece na realidade. E gostaria de falar você por experiência de você ser até soteropolitano, o que você quis passar com aquela carta, assim, que estava sendo vinculada, porque para mim foi uma experiência de assim, alguém que saiu de um lugar e está em um patamar melhor de vida e que mesmo assim não deixa suas raízes. Foi da forma que eu pude avistar, assim. No caso dessa carta, eu acho que na verdade é continuidade de um trabalho que eu já fazia aqui, dentro do Bando de Teatro Lodum. O bando vocês já conhecem, tem o Opaió, mas tem outros espetáculos de teatro que tem outros focos, outras preocupações, outros tipos de personagem, outras maneiras de atuar. E essa carta é isso, eu fui moldado nessa massa, que é a massa de tentar ser um ator que também tem uma utilidade da sociedade, não apenas entreter, né? Levar alguma informação, protestar quando for necessário, para buscar alguma transformação. E a diferença dessa carta é só que agora eu tenho um microfone na mão, eu tenho uma visibilidade, sou famoso. E aí, eu acho que é muito importante, pelo menos eu optei por isso, quando você tem a oportunidade de ter um microfone na mão, você usar esse microfone para alguma coisa útil. A violência, no meu cotidiano é presente. Surpresa quando eu coloco isso na carta, mais para chamar a atenção. Mas eu moro no Rio de Janeiro, né, vocês devem imaginar o dia a dia que eu não percebo também. Mas o que aconteceu é que nessa época eu cheguei na Federação e Garcia e eram bairros onde a circulação sempre foi muito tranquila. Minha brincadeira era brincar na rua com meus amigos. E naquela época estava tendo, como é que chama? Quando você tem que entrar em casa às 7 da noite? Toque de recolher. Estava tendo toque de recolher. Hoje em dia não tem mais, felizmente. E aí eu achei que deveria falar alguma coisa, mas isso não é uma novidade, não sou o único que faço, a diferença é somente que me deram um pouco mais de espaço porque eu sou famoso, mas isso o Bando de Teatro Lodum já faz desde 1990, quando surgiu. Ok. O que mais, gente? Vamos lá. Se ninguém falar, eu vou começar a perguntar a vocês. Qual a sua visão da estrutura de Salvador hoje? Como é? Qual a sua visão, após a morte de Essênios, da estrutura de Salvador hoje? Pergunta difícil, hein? Nossa. Veio falar de cinema, tem que falar de política também. Né? Porque faz parte, é tudo misturado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O cinema que vocês buscam e pensam é um cinema político? E que tipo de política é essa? Eu acredito Política, velho. a gente tem que trabalhar em todas as vertentes. Se a gente trabalhar na vertente social, a gente tem que trabalhar na vertente política, porque está interligado, entendeu? Antes de responder a sua pergunta, eu queria perguntar o que vocês acham do cinema político feito no Brasil, com relação à efetividade, funcionalidade, visibilidade. Em que sentido? No sentido de falar de política ou No sentido de se fazer um cinema político, no sentido, se fazer um cinema político, qual é o resultado que vocês acham? Quais são os filmes que vocês acham que são políticos aqui no Brasil? Qual é o resultado desses filmes e qual é a transformação que eles provocaram na sociedade? Só para a gente interligar a política com o cinema. Central do Brasil, pra mim. Sem palavras. Hein? Central do Brasil. Tá ótimo. Me cita alguns filmes que vocês acham políticos. Central do Brasil. Qual? Olga. Tropa de Elite. Tropa de Elite é um filme político? Cidade de Deus. Madame Satã. Linha de Passe. JK. Então vocês consideram o cinema político aquele cinema que fala
de questões sociais e da violência urbana, né? Vocês estão notando que ficou muito parecido, né? Ou é a pobreza ou a violência urbana. Agora o resultado. Qual é o resultado de transformação que você acha que algum desses filmes trouxe para a sociedade? Eu, em relação a Central do Brasil, em relação a ter vários nordestinos ainda aí, né, que não tem capacidade de estar tendo uma educação, até mesmo formal, sabe plantar e colher seu alimento, mas às vezes não sabe escrever uma carta, não sabe passar uma informação, um sentimento que ele quer escrever, é uma coisa que acho que todo ser humano podia ter esse direito, e tem, né, mas não chega até, às vezes. Então acho que fez pensar e refletir, até mesmo para nós nordestinos, a forma de um olhar para o outro, da mesma forma que aquela mulher representada ali estava escrevendo cartas para outros que não sabiam ler, e ela sentiu os sentimentos dele, ela conseguia sentir realmente o que eles queriam passar, assim, ao menos ter vivido aquela experiência, e ter se dado por aquilo, e um guri também, uma criança, demonstrou o mesmo sentimento, como ter um pai ou uma mãe presente ali, e querer passar e ter sonhos, sabe? Eu acho que é bastante positivo, acho que da mesma forma que você está no auge hoje, acho que você inspira vários atores que estão aqui hoje, e não, pessoas que não são atores também, de falar, poxa, a gente sai de um lugar pequeno, né, onde a gente não tem muita capacidade, muito fluxo para nossa sobrevivência e existência, e mesmo assim a gente não existe nosso sonho. Acho que não por você estar presente, além de você existir outros, mas até por ser baiano também, acho que você é inspiração para vários aqui. Bom, muito obrigado, primeiro. O objetivo é um pouco esse também, essa inspiração, eu sei dessa responsabilidade. Agora, quando você falou de política, e quando vocês citaram esses filmes aqui, eu percebi uma coisa. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, acho importantíssimo você se identificar com o assunto e falar sobre ele. Mas todos os filmes que vocês citaram, os proponentes dele são pessoas que talvez tenham ingressado nesse mundo através da pesquisa, através de um olhar solidário para esse universo, para construir suas histórias. O que eu acho um pouco do cinema social feito no Brasil é que a gente, quem teve a oportunidade de lidar mais com a câmera, de filmes que falam de questões sociais e que tiveram uma maior visibilidade, são pessoas que não vêm dessa realidade, ou pelo menos não têm uma proximidade maior no dia a dia, durante sua vida. Isso não é desmerecer ninguém, mas eu acho um pouco isso com relação à política e o ACM. Eu acho que a alternância de poder é muito saudável. Acho que aqui na Bahia a gente teve muito tempo do governo de Antônio Carlos Magalhães e dos seus parceiros, e a gente experienciou muito pouco outras pessoas com outra visão de política e de mundo como administradores da nossa sociedade. Os problemas que a ACM tinha eram uns, e os que esse novo governo tem são outros, mas a alternância eu acho interessante. Inclusive, agora a gente tem um grande desafio aí, que é aprender a lidar com essa nova visão de governo e saber o que é que a gente quer daqui para frente para a nossa cidade, enquanto eleitor, não é? Enquanto eleitor e enquanto pessoa também que cobra, né, e que participa da formação da sociedade. Eu acho que o momento atual de Salvador, assim como na época de ACM, não é perfeito, mas eu acho que também o governo é um movimento coletivo. Eu nunca me isento da minha parte. Quando eu estudei em colégio particular até a 8ª série, e depois do 2º grau fui para a escola pública. Eu tinha o maior preconceito, não queria ir para lá, achava que meus professores iam ser os piores do mundo, estava acostumado a estudar perto de casa, a escola que na época foi selecionada para mim era na Caixa d'Água e eu morava no Garcia. E quando eu entrei naquela escola, talvez tenha sido o momento educacional meu de maior enriquecimento. Porque apesar de eu não ter os mesmos recursos, os mesmos professores, mas eu me sentia parte. Não sei porquê, não sei se por causa da minha criação familiar, por já fazer parte do Bando de Teatro Lodum, mas eu me sentia parte daquele universo e sentia que eu também podia transformá-lo. Então eu participava muito. E eu acho que o governo tem que ser isso mesmo, a gente tem que participar, a gente tem que cobrar, a gente tem que reclamar, a gente tem que sugerir. E é isso, é um novo momento. E o cinema também acho que é isso. Eu acho que vocês estarem aqui é um sinal muito importante, que tem outras pessoas que vêm de outras realidades e que também querem ter a câmera na mão para contar suas histórias, e não só contar suas histórias, contar da sua maneira. Porque não precisa exatamente a gente contar a nossa história, né? Mas às vezes a gente quer contar, sei lá, a história de um passarinho, mas a nossa visão pela nossa vivência
terá um enfoque diferente. Estou citando isso porque tem um filme que vai estrear e que eu aconselho vocês assistirem, que é do Jefferson D. Ele é um dos inventores de um movimento de São Paulo chamado Dogma Feijoada, não sei se você já ouviu falar. E o Jefferson, ele vem da periferia, é o primeiro longa-metragem dele, ele já dirigiu alguns curtas-metragens que eu adoro particularmente, e pelo menos o filme que eu vi que ele montou até agora tinha muitas diferenças, porque essa propriedade dele do universo da periferia trouxe um filme que é mais ou menos ele dizendo assim, olha, eu que sou da periferia gostaria de ser visto assim. Então, quando esse filme estrear, vocês prestem atenção. E deem bilheteria para ele também, para a gente no próximo encontro poder citar um cineasta da periferia como filme político. Agora, Lázaro, ainda com tudo isso e com oportunidades que surgem, você ainda concorda de que o cinema é uma arte muito elitista, pelo menos no nosso cenário brasileiro, e de que às vezes a gente tem essa oportunidade de mostrar as coisas como elas são, mostrar a história de quem viveu dentro do contexto, só que na verdade a ideia não parte dali, às vezes não é assim. É um pouco do que você falou também, que às vezes eu tenho a oportunidade, eu pertenço a um determinado meio social e aí eu tenho mais recursos. Eu vou pegar a ideia dos outros para imortalizar, eu vou pegar o cotidiano dos outros para imortalizar. Será que não seria bonito também assim? Ou você acha que já acontece do pessoal da periferia dizer, não, nós vamos produzir, nós vamos fazer? Eu acho que tem um movimento que vem crescendo aí, né? Tem um filme que o Cacá Diegues dirigiu agora, chamado 5 Vezes Favela, que eu acho que é um exemplo disso. O Cacá, como produtor, e ele convidou 5 diretores que vêm de projetos sociais ligados ao audiovisual para dirigirem 5 curtas-metragens e transformar num longa. Acho que iniciativas como esse projeto, Nós do Cinema, CUFA, estão buscando se apropriar de uma coisa muito interessante agora que a gente não pode esquecer, que é essa revolução digital que aconteceu. Então, hoje existe a possibilidade da gente fazer com recursos mínimos, a gente dá o nosso depoimento, né? E eu acho que esse é um movimento crescente, acho que a gente tem que aproveitar do digital. Já é um movimento que eu vi um filme no Festival de São Paulo chamado Eu Matei Minha Mãe, eu fiquei muito bem impressionado. É a história de um menino de 16 anos que odeia a mãe, não quer conviver com ela, quer matar a mãe, não gosta do jeito que ela se veste, não gosta do barulho que ela faz quando come, e pede a ela de repente para morar separado dela. Ela primeiro promete, diz que vai morar, depois ela diz, não, desde Deus, você é muito pequeno, não pode morar sozinho. E eles ficam numa convivência infernal. Todo feito com uma câmerazinha digital, roteiro maravilhoso, atuações maravilhosas, cenário. Se você vê que é um cenário sem muitos recursos, mas maravilhoso, o que mais? A câmera maravilhosa. Aí quando acaba o filme, aí você vê o nome do ator. Você fala, pô, esse menino é bom, deixa eu ver quem ele é. Aí ele tá lá. Direção dele. Texto dele. Cenário dele. Figurino dele. Aí depois eu fui na internet, descobri o que ele tinha feito, e esse filme está circulando por vários festivais. Ele tinha uma câmerazinha digital em casa, tinha essa ideia porque ele de alguma maneira é autobiográfico, porque ele odeia a mãe dele. Ele colocou tudo no papel, chamou uns amigos e filmou, e de repente escreveu em vários festivais e virou uma loucura esse filme. Então eu acho que a gente, hoje em dia, se beneficia disso. Há 10 anos atrás não tínhamos essa possibilidade, e sinto que esse é um movimento crescente. O que eu acho mais difícil hoje em dia você sabe que eu não acho mais difícil ter ideia? O negócio é viabilizar, porque a gente às vezes fica muito no campo do artístico e não se apropria das leis Rouanet da vida, não tem cara de pau para bater na porta de uma empresa e ir lá tomar 50 nãos e de repente aparecer um sim. Eu acho que o exercício da produção, do empreendedorismo, é o nosso grande desafio. O grande desafio da gente que vem de outra classe social, que não tem os contatos todos que outras pessoas podem ter. Então eu acho que essa é uma área importante, eu gosto de falar sempre isso, que a gente tem que estudar também empreendedorismo, administração, produção, estudar lei, inventar mecanismos de produção de filmes, se cooperativar, enfim, isso eu acho que é uma outra boa oficina para a gente fazer aí ao longo da vida. Só completando também a sua fala,
Antes de Lázaro chegar, a gente estava falando dos editais, dos festivais que tem, de escrever projeto para captar recursos, né, para estar podendo viabilizar. Mas acho que é super importante lembrar também que às vezes não é necessário nada disso, não é necessário ter recurso para fazer um vídeo, sabe? Assim, aqui em Salvador também tem acontecido muito, assim, cineastas que se fazem, que surgem com o seu fazer, assim, que não é captando recursos, escrevendo um projeto e depois fazem filme. Tem vários vídeos feitos com câmera na mão, sabe? Assim, equipe juntam 4, 5 amigos, um segura, sabe, um microfone, o outro faz a câmera, enquanto os outros 2 atuam e troca a direção. Eu acho que, assim, a possibilidade de ter qualquer tipo de suporte, né, seja um filme de celular, se você acessar, botar na internet, festivais com plataforma de celular, vai sair um monte. Tem da Oi, tem da não sei o quê, então, assim, da TIM, tem de várias marcas estão, né, patrocinam ou não, assim, você faz um vídeo, coloca lá na plataforma, tem a internet à nossa disposição, tem o YouTube também, assim, que você pode estar colocando vídeos de até 10 minutos lá disponíveis. Então eu acho, assim, que não só a lógica do cinema, quando era película, sempre foi de passar um ano captando recurso, 1 milhão, 2 milhões, não sei quanto, para depois mais 2 anos fazendo, 1 ano finalizando para estar exibindo. Agora a lógica mudou um pouco. Eu acho que tem como a gente fazer e depois o filme feito, com um valor agregado de uma boa atuação, de um roteiro amarradinho, ganhar festival. Sabe, você tem um colega próximo que ele é rato de festival. Ele está em todos os festivais, ele está mandando filme, e nisso ele está colecionando premiação no Brasil inteiro. Agora está na Holanda, fazendo um curso, entendeu? Que foi ele ganhou um estágio que foi... ele venceu o Festival do Man, na Bienal do Man, no ano passado, né? O Salão do Man, e está agora na Holanda fazendo curso. Então eu acho, assim, que essa lógica mudou. E a gente tem a nossa disposição, tanto o suporte para estar capturando, quanto o suporte, que é mais importante ainda, que é a exibição. Né? Do tipo, o cinema já viveu uma falência, de que era produzir filme e não ter sala de cinema. Até hoje a gente não tem uma cota definida de quantos filmes nacionais vão passar na sala de cinema. Então, se assim, a internet cair na nossa mão e a gente tem um celular que capte imagem, assim, eu acho que não sabe, por falta de suporte que a gente deixa de fazer. O que vale está o conteúdo, está a intenção. E, inclusive, ainda tem alguns festivais que estimulam o seu próximo, como um dos festivais que eu sou jurado, que é do Canal Brasil. É um festival só de curtas-metragens. Aliás, chega pouco curta daqui da Bahia. Vou te dizer bem a verdade, eu sou jurado há 3 anos e chegam muito poucos. Mas é um festival que é somente para curta-metragem, são 10 premiados. Segundo e terceiro lugar ganha 10 mil e o primeiro lugar ganha 50 mil, que você pode usar para si ou pode usar para fazer o seu próximo filme e se inscrever no Festival de Paulínia, que o prêmio é 300 mil. Canal Brasil. Eu não sei como é que é a inscrição, mas de repente no site deles tem. Eu queria falar uma coisa que não está falando aqui, mas tem uma questão aí que o aparato está disponível. Tem a questão que você falou de histórias, né? Tem muitas boas histórias aqui. A gente viu que das 30 histórias que apresentaram, todas elas eram muito boas, assim, eram interessantes. Tem uma questão cultural aqui que é muito forte. Eu queria que você falasse um pouco sobre identidade, porque a gente parece fácil contar uma história, só que a hora que a gente vai conseguir, a hora que a gente vai organizar a trama para fazer com que o público vai entendendo, que a gente vai dando um pouquinho, né? Tem a questão de pescar o público também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência também, de como você foi percebendo isso, de quando você percebeu que você tinha esse dom, esse talento para conseguir fazer com que as pessoas começassem a entender a história. Porque tem a questão aqui que às vezes nem é a melhor história que vence, mas sim aquela pessoa que consegue, que tem o poder da fala, tem o poder de conseguir passar um sentimento, passar
algo que está dentro, assim, que às vezes é muito mais, não é tão forte como conceito político e tal, mas ele passa uma informação, passa um sentimento ali que traduz tudo isso que a gente está falando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência também, de como você foi percebendo isso e da sua visão hoje em dia. Tá, então eu vou falar de identidade, de linguagem de cinema e da identidade como ator, porque para mim foram duas surpresas. Os primeiros contatos que eu tive com o cinema, às vezes as pessoas me diziam assim, olha, para contar uma história você tem assim, você até os primeiros 10 minutos, você apresenta um problema, esse problema chega no seu ápice no meio do filme e no final ele se resolve. Aí eu disse, pô, que bacana. Eu comecei a observar os filmes, dizendo, é assim que se conta uma história então tem essa técnica de escrever um roteiro. Aí de repente você lembra de Tarantino, depois você lembra dos irmãos Coen, depois você lembra de Fellini. Aí você vê, caramba, esses caras, o que é que tem diferente aqui? É a maneira de contar a história. O Bastardos Inglórios agora do Tarantino, a cada cena acontece isso. O filme são cenas longuíssimas, e aí tem uma cena que poderia ser um curta-metragem. O filme, para mim, na verdade, são 50 curtas-metragens, porque cada cena tem esse mesmo ar. Eu disse, na verdade, no cinema você consegue transformar essa representação num filme através da sua maneira de ver o mundo, e que você também pode convencer as pessoas. Eu disse, pô, esse é o mais difícil, né? Porque os irmãos Coen, às vezes, fazem isso. O filme mais novo deles agora não tem a menor lógica, só que você fica preso, apaixonado pelo filme. Então, essa maneira de experimentar e de ser sedutor também, eu acho, pelo menos, que é muito individual. É muita maneira que você vê o mundo. O problema é como colocar isso no papel, na tela. E aí entra uma coisa que eu acho que liga com a história do ator, que é a participação de equipe e do coletivo. É claro que tem diretores e pessoas que têm uma identidade muito forte, já sabem a maneira que querem contar seu filme, sua história. Mas eu, pelo menos, aprendi a fazer cinema com o coletivo, com o cara da luz, com assistente de direção, que é diferente do assistente de direção do teatro, né? É mais fácil você fazer uma peça de teatro que não tem um assistente de direção do que um filme. Porque o assistente tem uma função muito específica. E isso que eu acho lindo no cinema, que todas as funções são essenciais e que todas elas ajudam a contar uma história. Então, eu aprendi muito a fazer cinema observando as outras pessoas. Porque primeiro eu chegava com todo gás, vou fazer, decorava o meu texto, cheio de energia, e ficava fora da luz. Aí não adiantava nada. Ou então ia teatro, né, falando alto, aí o cara do som falava, pô, fala mais baixo aqui agora. Aí depois eu dizia, agora eu já sei fazer cinema. Aí falava mais baixo, o cara falou, agora fala um pouquinho mais alto. Então tudo isso ajudava a contar a história, e eu acho que cinema é a arte da equipe. E pra gente que faz cinema, acho que tem uma coisa de se juntar com quem a gente se identifica para contar nossas histórias. Em alguns casos de direção, eu já vi que o diretor, a grande função dele era ser um escolhedor de equipe. A direção que ele fazia é essa. Mauro Lima, Edinaldo conhece, um dos diretores do Opaió, ele quando chega para dirigir, ele parece que não está fazendo filme, porque ele fica tranquilo na cadeira, tal, o assistente vai lá, tal, ele vai e conversa com a gente devagarzinho, para marcar aí, não sei o que e tal. Aí depois, quando você vai ver, o cara dirigiu Meu Nome é Johnny. Aí você diz, como é que esse cara tranquilo conseguiu construir essa história? Por causa da equipe. E como ator, assim, quando você descobriu essa vocação lá no teatro também? Porque tem essa questão de se expressar. Porque o cinema, ele é um aparato técnico que você junta uma imagem com a outra e às vezes você não precisa nem se emocionar. Você vai lá, mostra, né, o Kuleshov lá, mostrava um prato de comida, mostrava um cara, mostrava um bebê, mostrava o cara, e aí a gente vai criando ali. Então, o cinema tem muitas técnicas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do ator mesmo, de quando você percebeu em você que... Porque às vezes aqui a gente tem uma questão da atuação, e a gente busca um naturalismo. E às vezes o naturalismo ele está também imitando a TV, porque muitas das vezes a gente é criado na TV, às vezes a TV está mais presente do que a própria escola na nossa casa, na nossa vida. Então a TV passa a ser uma referência e a gente, assim, o cinema, quando a gente tem acesso a esses cinemas mais sofisticados, tal, a gente consegue entender que a linguagem ela pode ser muito mais, né, muito ir além do que a gente vê na TV. E a TV, ela é posterizada, ela tem uma questão de
a pessoa tem que ligar a TV e entender o que está acontecendo naquele momento, e a gente não está percebendo ali que é uma técnica ali, uma linguagem. A TV sofre em vários momentos de falta de sutileza, né? Porque sempre fala assim, Ricardo, meu pai. Quem fala assim é porque para avisar o espectador de que aquele personagem é o pai. Se não assistiu o capítulo de ontem, eu fico informado, ele é o pai. Aí Ricardo responde, Ivan, meu filho. Esses diálogos são assim, né? Falta sutileza, coisa que o cinema nos brinda o tempo todo, né? Com sutileza, com subjetividade. Como ator, eu realmente não faço a menor ideia de como eu faço, vou ser bem sincero. Lá atrás, você não lembra? Lá atrás e hoje em dia. Eu não faço a menor ideia. E é uma técnica que eu acabei descobrindo que eu inventei intuitivamente. Minha formação é a do Bando de Teatro Lotum, que é um teatro de improviso, que é um teatro onde o ator é ator-autor e tem que dar sua opinião também com o texto. Isso eu tenho muito. Hoje em dia, eu sou muito opiniudo, eu sempre acho uma coisa do personagem, acho alguma coisa sobre o universo. O problema é que achar com antecedência, você já preconcebe a maneira que vai fazer o personagem, preconcebe a maneira que ele tem que olhar, que tem que andar, a maneira que ele tem que falar. E no Madame Satã, que foi o primeiro filme que eu protagonizei, eu tive uma lição muito importante. Primeiro dessa coisa do naturalismo, que o personagem eu acho que é absolutamente teatral, a maneira que ele é construído, a maneira que eu faço. Isso foi pelo Carinha Inus, que ele buscou isso o tempo todo. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui gravar a música no estúdio, eu estava cantando toda certinha. Aí ele falou, não, vamos fazer um take agora, você cantando como se fosse a Marisa Monte. Aí eu fiz. Aí ele fala, não, agora vamos fazer um fingindo que você é o Wilza Carla. Eu falei, o quê? Wilza Carla? Tá, eu cantei como Wilza Carla. Aí ele falou, agora faz um take que é como a Clementina de Jesus. Aí eu fiz. Aí ele falou, bom, agora vamos fazer o bom, mistura isso tudo e faz. Eu falei, Carinho, como é? Misturar o quê? Ele, você tá sabendo demais, não saiba não, se joga, faz. Aí eu fiz e eu achei sensacional que deu uma loucura no personagem que não tinha aparecido até então. E isso significa o quê? Que a cada personagem que eu faço, eu propositadamente procuro estar ligado no universo que eu vou viver para reeducar o meu olhar e tentar buscar uma novidade qualquer. Por quê? Porque como ator, naturalmente, eu tenho vários recursos. Se me chamarem para fazer uma cena e for de urgência, eu vou saber fazer essa cena. Porque já venho de teatro, já fiz vários filmes. Mas eu me interesso muito por descobrir um novo universo. Isso pode vir através de um diretor que te instiga isso, através de um laboratório, através do simples estudo do texto. O Homem Copiável é um filme que, assim, a única coisa que eu fiz foi inventar que o personagem era canhoto. Porque, na verdade, o personagem era muito próximo de mim, do adolescente que eu fui. O texto do Jorge, o roteiro do Jorge Furtado é muito bom. E eu queria muito respeitar aquele roteiro, falar todas as palavras, dar todas as intenções da maneira que estava proposta no roteiro. E eu inventei para mim que ele era canhoto. Para poder dizer, estou criando alguma coisa, né? Só para não achar que eu não estava fazendo nada, para fazer valer o cachê. E eu defendo muito essa técnica do tentar se colocar no universo que vai aparecer. Cidade Baixa, preparação com Fátima Toledo. Não sei se vocês já ouviram falar, preparadora polêmica brasileira. Viram o making off? Pois é, super polêmica, né? Mas tem um resultado, uma sinceridade ali que eu, pelo menos, gostei muito de trabalhar com ela. Tem pessoas que questionam, acham que não precisa sofrer tanto para fazer um filme, mas eu consegui encontrar um caminho que o sofrimento não fez mal ao ser humano e fez muito bem ao artista. Porque o tempo todo eu dizia, eu estou emprestando esse sentimento para contar uma história. Eu acho que às vezes o problema com Fátima é que tem pessoas que entram lá e por questões pessoais acabam transformando aquilo em terapia. E é muito difícil você não transformar em terapia porque as técnicas dela são de muita proximidade. Eu não sei se no making off vocês viram uma cena que eu e Wagner contamos a cena da briga. Que ele veio me dar um soco, né? Quase me deu, não deu um soco. E foi muito engraçado, porque eu e Wagner somos muito amigos e o tempo todo ela ficava fazendo exercício. Teve um dia que ela fez um exercício que era uma valsa. Era assim, quando tocasse a valsa a gente ia dançar junto e quando tirasse a valsa a gente ia começar a se agredir. Ela não disse como é que a gente ia começar a se agredir, poderia ser verbalmente ou fisicamente. Aí a gente não conseguiu fazer. Aí depois a gente foi para um outro exercício, que é para um sentar de frente para o outro e dizer tudo que não gostava no outro. Lázaro dizer para Wagner, Wagner dizer para Lázaro. Aí eu falei, você é cabeção. As coisas assim, nós somos amigos, não funcionou muito.
ela ia mudando a técnica, ia mudando, porque ela percebeu que com a gente não funcionaria assim, e ela passou aí para a subjetividade. E tem um exercício dela que é totalmente subjetivo, que me toca muito, que ela fala sem sentido. Ela pedia para a gente ir para uma parede, ficar olhando para um ponto fixo e ficar falando numa língua sem sentido. E essa língua ia ganhando um significado, não tinham palavras específicas, mas ia ganhando uma sentimentalidade. Ela dizia, agora vai continuar falando e vai levantando. Aí no que ia levantando, você vai inventando um corpo para esse sentimento, e aí... E você vai passando por vários sentimentos que você, como ator, não pesquisou ainda, e que eu disse, caramba, olha isso. Aí você vai fazendo e sacando, dizendo, e olha isso que eu tenho aqui também, olha isso aqui. Tudo na subjetividade. E é um exercício que até hoje funciona muito para mim. Às vezes eu recorro a ele quando eu tenho uma cena difícil para fazer. E acho que foi isso que a gente encontrou além de Cidade Baixa, e que em alguns filmes eu acho que o negócio degringola um pouquinho e não é tão eficaz. É eficaz na tela, mas na vivência do ator não é tão eficaz. Cada pessoa, cada encontro que eu tive como ator, para mim foi muito importante, para inclusive não fugir dessa imposição de um tipo só de personagem que às vezes o mercado de trabalho te traz. Às vezes dizem assim, você é um ator de comédia, você é um ator dramático, você é um ator de filme alternativo. Eu acho que eu sou um privilegiado por conseguir ter feito filmes tão diversos e transitar por universos tão diversos, porque no final das contas eu tive contato com seres humanos muito diversos. E acho que isso, como artista e como cidadão e ser humano, é muito importante conseguir reeducar o seu olho o tempo todo para universos distintos, senão a gente fica lá produzindo o quê? Preconceito. Atualmente, Lázaro, você trabalha com os projetos sociais e quais, se sim? Atualmente sou embaixador do Unicef, que tem uma agenda anual que nós fazemos. Esse ano eu já fui, sei lá, dar palestra numa tribo indígena aqui em Porto Seguro sobre o uso da camisinha e trabalho infantil. E a agenda do Unicef é bem vasta, pode ser de tudo, cada mês tem uma demanda. A gente já gravou uma campanha institucional para a televisão de combate ao racismo. Essa é uma agenda que é mutante. Os projetos sociais que eu sou ligado particularmente são os projetos de audiovisual da CUFA Cinema Nosso e Nós do Cinema, que tem lá no Rio de Janeiro. A minha equipe do programa do Canal Brasil é isso que faz. Isso é bacana de falar. Eu tenho uma produtora chamada Lata Filmes, que produz o Espelho e que a gente tenta fazer outros projetos. O Espelho demanda muito tempo, a gente ainda não conseguiu produzir outras coisas. Essa produtora oficialmente existe há 1 ano, mas a funcionalidade dela já existe há 4. No primeiro ano, eu fazia o Espelho com a equipe de profissionais que estão no mercado emprestados de programas que eu já havia trabalhado, como Fantástico, o novela chamava Câmera, o Cara do Som. No ano seguinte, eu disse, mas tem tanto projeto aí com jovens que tem uma iniciação no audiovisual parecida com a minha, eu vou trazer eles para trabalhar comigo. Então foi primeiro uma atitude política, né, porque eu sei que teria vários problemas. Minha produtora ficava em Santa Teresa e eles moravam na Cidade de Deus. Então chegavam atrasados direto, não tinham conhecimento de todas as técnicas de edição, de segurar um boom. Só que assim, com 1 mês, eles viraram uma necessidade profissional e hoje em dia eu não consigo deixar de trabalhar com eles. Primeiro porque eles vêm com muita garra para trabalhar. Ao longo do tempo, como são pessoas muito talentosas, foram adquirindo muita experiência e conhecimento das coisas, ao ponto de que no ano que vem, na 5ª temporada, a temporada que eu estou preparando agora para filmar em janeiro, eu convidei 6 deles para dirigir o programa, coisa que eu fazia. Um era o editor, vai dirigir 4, o outro era meu assistente de direção, o outro era a câmera. Joyce eu não conhecia, mas ela veio do Conexões Urbanas. E é um pouco isso que eu penso e quero tentar fazer com a minha produtora. Eu não quero ser apenas uma produtora social, eu quero que eles ingressem no mercado também. Para ingressar nesse mercado, eu não quero deixar eles limitados a um universo. Então, hoje em dia, eu mesclo eles com outros profissionais e as temáticas que a gente aborda nos programas são muito variadas, para que a gente também exercite as nossas técnicas de audiovisual em histórias, inclusive, distantes da nossa vivência, né? Que eu acho muito importante para eles vivenciarem isso. E essa não é exatamente um projeto social, mas eu acho que é uma atitude social dentro do meu trabalho como produtor.
E o outro projeto social que eu tenho aqui é o Ler é Poder, que vocês conhecem, daqui de Salvador. Está passando por uma reformulação, porque eu acho que muitos dos problemas da gente, meus inclusive, é que a gente lê pouco, a gente adquire pouco conhecimento, a gente assiste pouco filme, a gente assiste pouca peça de teatro. E o Ler é Poder é um pouco isso, dizer que é importante a gente realizar, mas adquirir conhecimento também é importante. Tanto é que o projeto hoje em dia não é só de abertura de bibliotecas em comunidades, mas sim um projeto de incentivo à leitura. A gente vai fazer campanhas de conscientização, solicitar que as pessoas visitem as outras 147 bibliotecas comunitárias que tem em Salvador. Em Salvador tem 147 bibliotecas comunitárias que não são usadas. Então o problema não é só a existência, o problema é você seduzir a pessoa para ir lá para adquirir conhecimento, porque precisa mesmo. Esses jovens que você está até reciclando de uma forma ou de outra para trabalhar junto contigo, na própria comunidade deles, você está formando ele, a gente usa na cooperativa o termo que a galera conhece aqui como ciberologia, e se virar com o que você tem. Em vez de procurar problema, porque eu não tenho um microfone sem fio, aquele remengado com cabo, vamos fazer acontecer. Você está formando eles também para ser multiplicador, porque é legal essa experiência que ele está tendo com outras pessoas que já trabalham na área audiovisual, só que tipo, eles estão levando isso para a comunidade deles, eles estão passando isso também. Todos eles, na verdade, vêm de cursos audiovisuais, né? Nas comunidades existem cursos organizados e eu trago eles para cá. Minha ideia é mais inseri-los no mercado. Eles, naturalmente, fazem isso. Com experiência, com exemplo deles, inclusive, porque tem um programa que a gente fez para o Canal Futura, de 2 minutos e meio, e eles organizaram. O ator era do Vidigal, e a equipe toda eram eles. E eles, apesar de exibir no Futura, marcaram uma salinha de cinema que eles têm lá para exibir para a comunidade e depois conversar com eles. Então o Cadinho virou popstar na favela, sabe? Pô, já está no mercado, aparecendo no Canal Futura. Os meninos que trabalham estavam discutindo, dizendo a maneira que a gente trabalha, que é muita criatividade, porque o meu orçamento no Canal Brasil é super reduzido e o que segura o programa é a criatividade mesmo. Eles naturalmente fazem isso, não é uma proposta minha, porque eles estão conscientes dessa necessidade. Eu queria saber, assim, sua opinião, sua visão, né, do cenário artístico baiano, assim, envolvendo teatro, audiovisual. Você acabou, em todas as suas respostas, você falou um pouco, né, mas, assim, há uma grande evolução, né, você, tipo, pensar, assim, eu sou novo, né, estou nesse meio há pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo, mas há uma grande evolução perceptível, assim, de conseguir montagens, o ator ser empreendedor, de ter uma visibilidade maior, tal. Você, acaba que você, Wagner, Vladimir, por estarem, por fazer trabalhos de TV, cinema, que acabam sendo um exemplo, tal, e muito, um exemplo realmente, assim. Só que, assim, a gente ainda sabe de todas as dificuldades, assim, de montagem, de dinheiro, do ator, se manter aqui de teatro em Salvador, se manter de arte, de cinema e tal. E eu queria saber como é que você enxerga isso, assim, agora, no patamar que você está, e dessa visibilidade que o teatro baiano ainda, eu acho, pouca. Assim, e o que tem, por exemplo, o Bando Teatro Lodum. Na minha opinião, assim, eu vou muito, assim, pro Rio, para São Paulo, e, assim, o que sabe do teatro baiano é o Bando Teatro Lodum, que tem uma qualidade muito boa, assim, não tive contato direto com o Bando Teatro Lodum, mas assisto muitos trabalhos e admiro muito. Mas não é só o Bando Teatro Lodum que tem aqui em Salvador, entendeu? E assim, claro que isso decorreu por uma qualidade do seu trabalho, do trabalho do bando, mas também pelo fato de você estar no auge e trazer isso e realmente não largar suas origens, isso também ajudou muito, né, pro bando. E queria saber mais ou menos como é que você enxerga isso. E uma outra coisa, a sua opinião como ator, de ser daqui e sair para trabalhar fora. Assim. Eu falo isso porque atualmente eu estou um pouco nesse conflito, assim, nessa confusão, de você ter que sair da sua cidade porque o eixo é Rio-São Paulo. Porque o foco de audiovisual, de arte, tudo, está muito focado lá, dinheiro, está tudo realmente naquele burburinho. E assim, é bem complicado, né? Você ter que sair daqui, você largar tudo e tal. E assim,
eu e vários atores que eu converso se pegam num conflito assim, vou abandonar aqui a minha cidade para fazer fora, mas assim, será que eu não teria que ficar aqui e lutar contra e fazer acontecer aqui para transformar aqui, eu vou estar saindo daqui? Aí a gente fica, será que eu estou fugindo de... mais ou menos isso, entendeu? E assim, aí eu realmente tentei muito sair daqui, fiz vestibular na USP, na Unirio e tal, e agora eu estou começando a me acalmar, também tenho um pouco de ansiedade, coisa de jovem e tal, começando a me acalmar e talvez fazer um pouquinho de história aqui, né? E depois, inevitavelmente, ter que sair, né? Me fico muito em você agora, engraçado. Eu lembro de há uns 12 anos estar em um encontro, numa conversa como essa, e eu falar exatamente isso. Teatro baiano não é só a bofetada. E eu já fazia parte do Bando Teatro Lodum, que surgiu em 1990. Não sei muito se tem uma resposta para isso que você está perguntando. Então, a história é engraçada. O primeiro caruru que eu dei lá no Rio de Janeiro, em 2003, eu disse, pô, vou convidar todos os atores baianos que estão morando aqui. Foram 8 com suas namoradas, 16, com um caruru pequeno. 2 anos depois, eu fiz um outro caruru. Aí eu disse assim, gente, chama os baianos que estão aí. Rapaz, meu apartamento de um quarto tinha umas 100 pessoas. Não sei de onde saiu tudo baiano. Esse êxodo artístico é uma coisa que está aumentando a cada dia que passa. Você hoje está tendo a possibilidade de dizer que quando chega no Rio de Janeiro as pessoas conhecem o Bando Teatro Lodum e o teatro na Bahia é mais alguma coisa, porque o Bando Teatro Lodum ficou conhecido pelo Opaió, que foi para o cinema e para a televisão. Só que o Opaió surgiu em 1992 como peça de teatro. O Bando Teatro Lodum, depois disso, já fez 23 espetáculos de teatro. Hoje em dia tem um repertório enorme, viajou para vários festivais, com muita dificuldade, porque o Bando nasceu em 90, nós estamos em 2009, e nunca teve um patrocinador, nunca teve uma empresa. A maioria dos atores do Bando tem outras profissões, né? Jorge Washington trabalha em hospital, Rejane, Marinalva, Valdinei são professoras, Cássia é museóloga, todo mundo continua na batalha do dia a dia, ainda está aí. Essa projeção que você fala que o Bando tem, que as pessoas veem agora, vem por causa de uma peça de teatro, de uma batalha constante feita aqui na Bahia e de uma luta por estar no seu estado produzindo cultura, apesar das dificuldades. Mas assim, falando de cinema, a Casa de Cinema de Porto Alegre faz uma coisa que é o sonho de todos nós, meu inclusive. 7 jovens, lá nos anos 80, se juntaram para montar uma produtora de cinema que falasse sobre temas urbanos e que se passasse em Porto Alegre. Hoje em dia é a 3ª maior produtora de cinema do país. Ninguém deixou de morar lá, continuam fazendo cinema lá. Demoraram muitos anos para conseguir se tornar essa produtora, mas são, para vocês terem ideia, diretores e produtores do Homem Copiava, Tolerância, Sal de Prata, o filme que ganhou agora o Festival de Paulínia, que eu não lembro o nome, e fazem pelo menos 2 filmes por ano. Não sei te responder. Depende de você, vá no seu desejo. Seguir por ele. Eu queria completar o assunto aí um pouquinho. Meu nome é Eduardo, eu faço parte também lá das oficinas Queiro, que eu sou de Santos. Fiz parte do filme, sou ator. Hoje eu não sei se eu sou ator, né? Estou fazendo tanta coisa. Mas é interessante essa coisa que o Lucas falou, porque eu também tinha essa preocupação e esse medo, esse anseio de falar, vou para o Rio, vou para São Paulo, tentar a vida, dar a cara para bater. Eu estou com 22 anos, mas eu comecei com 14 anos a trabalhar com audiovisual, né? Então eu tive esse acesso, eu também sou de periferia, moro ainda. E hoje eu estou aqui em Salvador, hoje está podendo multiplicar o pouco que eu já aprendi, né, no audiovisual. Isso está sendo muito bacana, né? Mas isso é uma coisa que demandou da minha força de vontade, de eu ir atrás de um grupo de teatro, para fazer 6 anos de teatro, conhecer essa coisa toda, depois ter a oportunidade de atuar num filme, né? E hoje tá com a experiência por trás das câmeras também, né? Que eu fiz um curso de 1 ano que é a continuidade das oficinas Queiro, que hoje está no 4º ano. E é interessante porque é muito legal, muito gratificante quando você vê a coisa acontecer, mas que às vezes a gente tenta atropelar
E tudo isso acho que se leva um processo mesmo. Acho que o Lázaro explicou, desse grupo de Porto Alegre, é uma coisa que eu já ali eu vi, eu falei, poxa, eu tô vendo a coisa acontecer. E isso é muito interessante, porque é legal a gente sempre respeitar e sempre ir atrás, né, desse sonho que a gente alimenta, né, e hoje tá aqui, hoje eu comentei com o Edu, até que eu acabei aqui na cidade integrando o 30º curta-metragem que eu já trabalhei, entendeu? O projeto de montagem. Então eu tô com 22 anos, tem muita coisa pela frente para aprender, acho que a gente só tem que tentar, de repente, respeitar o tempo e ir atrás, com certeza, porque foi muito legal ter trabalhado com você, foi uma experiência bacana, você tem essa garra, e eu acho que, de repente, se você começar a olhar para cá, essa coisa de você falar, vou me cercar mais de história, estudar mais e tal, olhando para cá, daqui a pouco, quando você vai ver, a coisa está acontecendo, né, e aí acho que é assim que as coisas são, né, a gente, às vezes, quando a gente menos espera, começa a andar e aí vai, e aí a gente só tem que agradecer a Deus sempre e correr pelo certo. É isso. Bom, eu vou dizer uma coisa também, fui até estimulado por esse discurso, eu acho, que você fizer agora. É muito possível, é possível. Vai parecer frase da Xuxa agora, mas é possível sim realizar seus sonhos. Agora eu só dou dois conselhos: experimentar e estudar. E aí tu tá preparado para o que vier. Tem uma questão que, assim, não adianta chegar no Rio de Janeiro e falar, eu quero. Você tem que ter uma bagagem aqui, porque às vezes vocês ficam pensando lá fora e aqui dentro que vocês vão ter possibilidade de estudar, porque lá fora vocês vão ter que trabalhar para sustentar e tal. É isso que ele estava falando. Trabalhar de garçom não vai ajudar na carreira de ator. Aqui vocês têm a família, vocês têm, né, essa coisa de vocês trabalharem em um local, porque a coisa da representação também, né? Às vezes a gente tem aí um discurso, tem uma ideia para passar, e quando a gente ganha a oportunidade, a gente diz exatamente aquilo que a gente abomina, né? Então, porque a gente está distante daquele foco e aí a gente está com o olho lá longe e não está com o olho aqui, né? Muita gente reclama da oportunidade, ninguém diz a realidade da minha favela, ninguém diz a realidade aqui, e quando chega também, não consegue, né, não consegue se libertar também, porque não consegue olhar para trás. Eu acho que é interessante também essa coisa de trabalhar, né, aqui, trabalhar dentro da sua origem, porque você consegue também, quando você chega ter estofo para se manter, porque a gente estava falando do Edu lá, que o ator que teve oportunidade chega e também não segura a onda de tanta assédio, de também saber uma postura política até, né? De começar a achar que tudo aquilo é maravilhoso, tudo aquilo é sucesso, né? Os holofotes começam a brilhar e acabam se esquecendo da origem. Eu acho que estudar, eu acho que é tudo, né? Quanto à experiência que a gente teve lá no Espelho, meu programa. O primeiro programa que eu experimentei foi há 2 anos atrás com eles. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vou dar um programa para vocês criarem sozinhos e dizer o que é que vocês querem falar. E ficou discussão, quero falar sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois disseram assim, peraí, a gente mora na favela, toda hora chega um estranho lá dentro, fazendo um documentário, a gente abre nossa porta, nossa casa, aí eles ficam dizendo, que quem mora na favela é isso, é aquilo. Por que a gente não faz um documentário, nós que somos da favela, sobre como é a vida de rico? Aí eu falei, gente, genial, tem que fazer isso, pronto, o programa é isso. Aí eles foram fazer e não conseguiram. Não conseguia pedir para entrar na casa das pessoas, não conseguia abordar as pessoas para conversar. A câmera tremia, eles se sentiram despreparados e oprimidos por essa ideia que é genial. Aí eles voltaram para o programa. Aí eu peguei e falei isso tudo para eles. Disse, não, vocês vão fazer de novo. Eu tenho que fazer. Aí acabou virando 2 programas. E aí a gente conversou sobre isso. Eu disse, vamos parar 1 semana, vocês vão ter que rever as técnicas. Eles foram conversar com o Eduardo Coutinho, que é um documentarista. O Eduardo falou a maneira que ele abordava as pessoas. Aí eles estudaram as técnicas de documentário que as pessoas usavam para aí sim fazer o programa. E o programa é um dos que eu mais gosto, porque eles conseguiram inverter exatamente o papel. Conseguiram ao ponto de um cara numa Mercedes levar eles para tomar um chopp. Entrou a equipe toda no carro, eles entrevistando o cara, invadindo a vida do cara e questionando o que eles queriam.
engraçado isso, só reforçando isso que você está falando, porque acho que foi terça ou quarta-feira, no seminário que a gente estava produzindo a respeito das mais velhas, Mãe Valnísia, aí ela lançou um livro agora e está preparando o segundo. Aí ela disse que sentiu, ela não é acadêmica, não tem experiência nenhuma, é apenas a mãe de santo. Aí estava falando que se viu na necessidade de escrever esse livro, porque várias vezes sempre vão pessoas assim, vem pessoas de fora para assim, pesquisar, estudar, fazer depoimento, algumas coisas assim. E porque essas pessoas vêm de fora, até de fora do Brasil, de fora daqui da Bahia também, perguntar a ela sobre coisas, sobre história, sobre isso, sobre aquilo. E aí, nesse momento, as pessoas assim, escrevem, fazem depoimento, curtam, essas coisas assim. E porque, de repente, clareou assim na cabeça dela essa necessidade. Porque se as pessoas vêm, fazem isso, e por que eu não posso fazer também? E por que eu não posso contar a minha própria história? Aí, assim, foi no momento que ela teve essa ideia e começou a escrever, falar da própria história dela, da vida dela, da convivência dela. E assim, o livro faz maior sucesso e está aí vendendo. Quer falar? Aí uma coisa que eu queria só assim, perguntar a Lazinho, assim, você acha que já dirigiu, já cinema, teatro, televisão, novela. Não sei se assim, comentários sobre, eu não lembro agora se foi entrevista ou bate-papo mesmo lá no Banda, no teatro, que um momento assim você estava meio agoniado, sei lá, e sem essa sensibilidade, essa emoção, essa inspiração para assim, novela, televisão, cinema. Aí é isso que eu não tenho certeza se foi entrevista ou bate-papo lá mesmo com a gente, alguma coisa assim. E você falou que não tô mais afim de fazer isso, quero dar um tempo, uma coisa assim. Aí eu queria saber de você, diante de tudo isso, televisão, cinema, direção de espetáculo, o que passou nesse momento na sua cabeça, o que é que leva uma pessoa a pensar, a fazer ou sentir essa necessidade, esse pensamento, o porquê, se é a massa em cima, se o que é que o ator, nesse momento do auge da carreira, pensa com relação a isso? Eu acho que o Bando me ensinou demais a ser opiniúdo. Eu tenho muita opinião sobre as coisas, muito desejo. Às vezes, como ator, você fica muito limitado a defender o sonho dos outros, né? E às vezes o sonho dos outros não bate muito com o seu sonho, mas você tem que defender aquele sonho, aquela história. E em vários momentos eu penso em desistir. O que me segura hoje em dia na profissão é eu ser diretor do Espelho também, porque aí eu posso falar aquilo que eu desejo. Apesar de eu ainda ser um dos atores, dos poucos atores do Brasil, que tem a possibilidade de escolher o que vai fazer, mas o que me mantém apaixonado pela profissão é eu ter também reservado esse espaço onde eu posso dar meu depoimento. Por isso que toda hora, de vez em quando, eu digo, não vou fazer mais novela não, não vou fazer mais Opaió não, vou fazer mais teatro não. E nada, ficar todo dia falando a mesma coisa, toda semana eu penso em parar, mas eu descobri o meu alimento para, inclusive, conseguir alimentar o sonho dos outros, tendo o meu depoimento, esse cantinho aí que é o Espelho. Mas nunca por assédio. Assédio eu acho que é um privilégio poder ser quem eu sou, vir de onde eu venho, e ter afeto das pessoas, ter o carinho, as pessoas falarem comigo, sentirem que eu sou referência. Isso nunca me enche o saco. A imprensa, hoje em dia, eu acho que eu estabeleci uma relação saudável, porque eu já pus o meu limite, eu já disse até onde eu vou, já disse de quem eu não gosto, então já tem gente que me acha chato mesmo, então já não me enche mais o saco. Eu sou muito feliz. Eu acho que é estar preparado na hora que a sorte ou o momento chegar. Acho que foi isso. Acho que passar pelo Bando Teatro Noturno foi muito importante. Importante não só pelo aprendizado artístico, mas pela postura como artista que eu teria. Porque, te dar um exemplo, antes de fazer Cobras e Lagartos, eu fui convidado para 6 novelas. E eu vivia lá no Rio, pagando aluguel, sem ter certeza que teria trabalho no dia seguinte. E o Bando Teatro Noturno me deu uma certeza muito grande, dizendo assim, pô, você tem para onde voltar. Então eu não aceitei 6 novelas antes de fazer a primeira, apesar de precisar da grana. Isso era um grande problema, né? Porque
enfim, o mercado de trabalho maior que tem hoje em dia para um ator é televisão. Mas eu disse, esse personagem não é para mim, essa novela eu não quero fazer. Eu agora, nesse momento, não vou fazer. E tinha uma preparação que vem do teatro, porque eu disse, eu posso voltar para lá e eu sei o que eu represento e o que, sendo quem eu sou, se eu fizer esse trabalho, vai gerar de consequência. Hoje em dia, por incrível que pareça, é mais difícil para eu selecionar personagens, porque os convites são muito parecidos. Porque virou uma coisa assim que é muito saudável. O ator negro símbolo. É ótimo. Só que aí toda vez que vem aquele personagem que precisa de um ator negro, chama aquele que é o símbolo. Porque já sabe que ele vai dar certo, vai dar audiência, etc. Então a maioria dos convites que eu recebo hoje em dia são estereotipados. Estereotipados. Que nem há pouco tempo teve um comentário de um autor dizendo assim, o problema da personagem, da protagonista da novela das 8, é que ela não tem comportamento de negra. Um autor disse isso. Ou seja, o que é um comportamento de negro? Não é? Então, os desafios são outros, vão mudando, né? E meu objetivo hoje em dia é conseguir ser empreendedor para poder conseguir escolher o que eu vou fazer, continuar como ator, tendo a possibilidade de fazer trabalhos diversos, fazer Madame Satã e fazer O Paió, e fazer Cidade Baixa e fazer O Homem que Copiava, para conversar com todo mundo e para estar ocupando todos os espaços. Atualmente no Brasil a gente está vivendo uma nova época de políticas públicas. Da mesma forma que você falou que você estudou em uma escola particular, depois passou para a pública, e que de uma forma ou de outra eu acredito que não ensinou você a fazer teatro, certo? Então eu tenho uma visão que a partir do momento que você tem um sonho, você tem um objetivo, acho que é legal você fomentar a pessoa para o que ela quer fazer, o que ela quer realmente estar fazendo o resto da vida dela. Ou seja, você teatro, no meu caso música. Aí eu paro para pensar, você como ator, e interpretando vários papéis em vários filmes até, como você terminou de falar de pessoas que acham que só por ser negro tem que ter comportamento negro. O que é comportamento negro para eles? Né? Eu acho que o diferencial é você ter vivido. Se você tem a experiência, que você sentiu na pele, para você interpretar em uma música, em uma poesia, em um teatro ou na tela de um cinema, é muito mais fácil você passar realmente porque você sente aquilo. Você não está precisando incorporar aquele tipo de atitude. Ou seja, a minha pergunta para você, qual é a visão quando você passa um filme como O Homem Copiava ou Cidade Baixa, sabe? De que forma será que tem uma música do Caetano, Haiti, que ele fala, da Carinho Chamado você vê negros oprimindo outros negros, policiais negros oprimindo negros. Então você para raciocinar que a gente vive em Salvador, né? Um estado, acho que maior da América Latina em função de negros, e mesmo assim ainda não quebrando esse tabu, porque acho que em quase todo lugar tem. Você vale o que você tem. Lázaro, eu nunca conheci, estou conhecendo agora pessoalmente, na minha frente está sendo apenas mais um ser humano que consegue conquistar seus sonhos, e eu estou conseguindo conquistar o meu, graças a Deus. Mas a forma de tanto filme que você fez, de que forma você passa para o público aquilo, o que é que você quer passar? Eu vou colocar em pauta O Homem Copiava. Quando você fez aquele papel, o que é que você achou que você passou para mim e para o resto do mundo que assistiu aquele filme? Pergunta difícil essa, porque cada um tem um objetivo diferente e cada um, a proposta de mensagem é diferente. Tem alguns filmes que eu faço especialmente pela mensagem política. Por exemplo, Madame Satã eu fiz. Por quê? Porque é um cara que não tinha nada, o único recurso que ele tinha era o corpo dele, e ele usou esse corpo para sobreviver, lutando capoeira, dançando, sendo um pai amoroso, com a sexualidade dele. Eu acho que isso é um espírito brasileiro e faz parte de uma história não oficial dos negros brasileiros, né? Dessa resistência de permanecer nesse país, apesar dos males da escravidão, e que eu achei importante contar essa história. Com a capoeira, enfim, esqueci de citar o mais importante, né? Enfim. Tem alguns filmes que eu faço e alguns trabalhos que é somente para dizer assim, eu sou livre e eu posso fazer qualquer personagem. Tem alguns filmes que não tem mensagem política nenhuma, mas eu acho que num país onde querem colocar a gente o tempo todo em algum lugar, dizer você é desse lugar, você só vai chegar até aí, você só pode fazer isso, acho importante um ator como eu dizer, fazer isso aqui para também dizer, também posso. Vamos lá, por que não? Por que não? Apesar de ainda ser uma tarefa difícil. Só para te dar um exemplo, agora o próximo filme que eu vou fazer é o Rock Santeiro, fazendo o próprio Rock Santeiro. Tenho certeza que passou pela cabeça de vocês a
mesma coisa que a repórter me perguntou na primeira entrevista que eu dei. Ela falou assim, como é isso de fazer um rock santeiro negro? Que é uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo, é bacana fazer um rock santeiro sendo negro. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que o fato de Lázaro, o ator, ser negro, altere a dramaturgia desse texto. Eu acho que vai ser muito saudável. E o Homem que Copiava entra exatamente nisso. O Homem que Copiava, eu fiz teste com 200 atores, passei para o filme e o diretor Jorge Furtado não mudou uma linha do texto porque eu era negro. E eu achei muito importante estar inserido nesse contexto, contando uma história com a humanidade que pertence a todos nós, sendo negro, sendo branco. Isso às vezes é uma coisa que nos roubam, mesmo independente de ser negro, que é a humanidade, que é o olhar da pessoa pela primeira vez e ver quem ela é de verdade, e que alguns trabalhos são para isso também, para que olhem para a gente de verdade. Eu acho engraçado que quando você falou aí do rock santeiro, eu tentei lembrar assim, puta merda, eu vi essa novela tem o quê? Tem quase 10 anos ou mais, e aí eu fiquei tentando lembrar quem foi que fez o papel. Né? E quem fez o papel, eu acho que foi Lima Duarte, não foi? José Vilga. Lima Duarte fazia o Senhorzinho Baldo, Regina Duarte e Vilga Porcina. Aí a gente faz essa referência. Eu acho perfeito esse negócio de tentar sensibilizar pela arte. E eu acho que funciona. Que a gente toca na maior parte, no processo de criação, a gente estava sempre falando, o negócio é deixar uma reticência. Eu acho interessante isso. Deixar uma reticência e deixar aquela sensação... além do impacto social, do choque, porque eu acho que tem que haver o choque, aquela sensação de que as coisas podem ser resolvidas ainda, essa reticência dessa imagem. Eu acredito que o seu trabalho, como você já falou aqui, deixou claro, tem uma ênfase de militância, né? E até que grau vai isso? Por exemplo, hoje em dia se fala em política racial em tudo. Tem política racial, entra no contexto de cena de novela, teatro nas ruas, de negros para negros, de brancos para... É uma loucura, entendeu? Eu acredito muito na unitarização do ser, que é mais aquele negócio do negro sair da estética, da real, do que se faz, de ser submisso, né? Porque às vezes há um posicionamento como esse, e passar para um grau de igualdade, a unitarização do ser, que eu acho mais interessante. Você acha o que sobre esse assunto? O que é que você pensa sobre isso? Assim? Eu gosto muito da unitarização, eu gosto muito de dizer, eu sou igual a você, não precisa ser negócio. A política racial já estou enchendo o saco, porque as pessoas têm que sair desse negócio, claro, e tem que fomentar a cultura, é linda, é perfeita, tem muita coisa interessante, entendeu? Mas as coisas acontecem muito dificultosas nesse sentido, porque é de negro para negro, é de branco para branco, é de branco para negro, e aí é uma coisa assim, unitarizar o ser não é muito melhor. Eu acho que essa é uma questão tão complicada aqui que não é uma solução só que tem, não. Acho que cabe para cada grupo, cada meio de convivência, cada ser humano. Porque essa questão do preconceito, da exclusão social aqui está tão incutida na nossa cultura e às vezes com uma naturalidade incômoda para mim, que eu acho que a gente ainda vai ter que caminhar muito com relação a isso. Rapaz, eu gostei tanto desses filmes que eu tenho um problema para apresentar a vocês. Eu acabei de conseguir a autorização. Seguinte, eu acho que quando se consegue uma reunião como essa, com pessoas que estão com o mesmo objetivo, para ver como estimular vocês de alguma maneira a continuarem reunidos e pensando o cinema, pensando comunicação, pensando no depoimento de vocês. E eu consegui autorização para que um dos programas do meu programa Espelho seja realizado por vocês.